Bom, Deus está falando de fato, hein? Eu fico assim, é tão bom quando a gente não combina nada, o Espírito Santo vai fazendo tudo, né? Eu quero falar muito dentro disso que tem sido ministrado aqui pela música e o Murilo. Eu acho que com aquilo que o Murilo falou, eu acho que até dispenso a ministração que eu trouxe, que eu preparei, né? Eu me senti um leão na cova dos Daniéis quando o Murilo ministrava aqui. Eu quero falar algo assim do nosso dia a dia, coisas de casa, sabe, assim, o dia a dia, aquilo que você vive quando ninguém está vendo. Quero falar um pouquinho da nossa convivência, da nossa vivência com aqueles que nós nos relacionamos no lar. Então o título da mensagem é Entre os seus parentes. Entre os seus parentes. Eu não sei porquê, eu quero dar uma base, um texto, né? Nós vamos ler Marcos, capítulo 6, se você puder ler, quiser abrir, ou se você quiser fazer uma anotação, Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 6. A gente vai falar um pouquinho a respeito de quando Jesus foi desonrado no meio dos seus. Por que será que é tão difícil em casa, né, queridos? Na igreja, na comunidade, nos ministérios, tudo flui tão bem. Mas às vezes nós chegamos em casa e as coisas ficam difíceis. Em casa nós temos muitas limitações, muitas barreiras. Vamos tentar entender um pouquinho isso. Vamos bater um papo sobre isso. Eu acredito que Deus de fato quer nos libertar, como já foi ministrado aqui. Ok? Marcos capítulo 6, verso 1, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Para onde que ele foi? Para a sua cidade. Ele não foi para uma cidade qualquer, foi para Nazaré. Ele foi para o lugar onde de fato ele convivia e vivia com os seus. Então Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficaram admirados. De onde vêm estas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra e entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem a sua honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Até aí, queridos. Senhor, nós te louvamos. Eu oro para que de fato o teu Espírito venha sobre as nossas vidas e possa ministrar-nos. Nós já temos sido ministrados e temos sido libertos nesta manhã. E eu quero declarar, Senhor, que toda distração da nossa mente, tudo aquilo que nos impede agora de nos submeter à Tua vontade, sermos transformados pelo Teu Espírito, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que haja ordem neste culto, Senhor, e que o Senhor possa ser entronizado aqui nas nossas vidas e através da nossa vida. Por isso, Senhor, continua aquilo que o Senhor já iniciou desde o começo desse culto. Vai libertando, Senhor, e vai extraindo de nós o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim nós levamos cativos ao Senhor toda a nossa mente, o nosso corpo e todo o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Por que em casa, queridos, é tudo tão difícil? Acho que essa é a questão que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Eu não sei se você já percebeu isso, mas às vezes na sua casa, quando você está se relacionando, eu acredito que por conta da convivência, né, e por conta de nós de fato tirarmos as máscaras, em casa nós somos quem somos, de fato e de verdade. Lá não existe aparência. Você quando acorda de manhã e olha para o seu cônjuge, você está descabelada, o seu cônjuge está sem escovar o dente. Vocês quando sentam à mesa para tomar café de manhã, nem sempre você arruma a mesa, como quando você recebe uma visita. Você pega lá um copo, põe um pouco de café no copo, senta, vai conversando, vai ajustando. Quando senta,
às vezes toma café em pé. Então, o que acontece? Em casa nós somos quem somos. Em casa não existe, para os nossos, né? Não existe aquela questão de que nós, às vezes, tentamos impressionar os de fora, porque eles nos conhecem na essência. E essa convivência da essência é algo bastante complexo quando não há maturidade e quando não há ação do Espírito Santo na família. Eu não sei se você já percebeu, mas os que são pai vão entender muito melhor, né, essa ilustração, aqueles que têm filhos já adolescentes principalmente. Às vezes nós levamos uma palavra para os filhos, ou até mesmo para o cônjuge. Vamos pegar o cônjuge, porque daí nós ampliamos, né? Ou até mesmo os filhos para os pais. Às vezes nós levamos uma palavra de Deus, algo que Deus colocou no nosso coração, está nos usando, uma palavra assim, profética, porque ela é bíblica. E quando nós liberamos a palavra para um dos nossos dentro de casa, essa palavra ela é tratada assim de maneira tão comum, tão simples. O pai está recitando um versículo, meu cônjuge está, acordou inspirada, hein, amor? Nós tratamos as coisas meio assim. Mas às vezes você vem para um culto como esse, às vezes você vai em um outro lugar onde cristãos estão reunidos e de repente alguma pessoa libera a mesma palavra, a mesma. E aí você chega em casa dizendo para os seus: nossa, eu fui na igreja hoje, se você vê a palavra que Deus falou comigo, usou o homem de Deus para falar, usou a mulher de Deus para falar. Aí os filhos falam assim: pai, você não tem noção. Eu estava lá no culto de jovens e de repente o profeta olhou para mim e ele falou assim, mas é o mesmo versículo que eu tinha dito, que eu tinha ministrado durante a semana, é o mesmo contexto, é a mesma história, que a mãe vem falando todos os dias. Mas em casa, queridos, nós temos o costume de lidar com o outro por conta da intimidade que temos, nós temos o costume de lidar com o outro em relação à palavra de Deus numa posição de desonra. Nós desonramos a palavra quando nós desonramos o profeta. Quando é uma correção humana, queridos, quando se trata somente da questão relacional, emocional, quando se trata somente da questão familiar, que nós corrigimos cursos na vida, né? Eu acredito que dá até para a gente tratar de maneira assim, mas quando alguém dentro da nossa casa está usando a palavra de Deus como instrumento para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo, nós deveríamos dar melhor atenção a isso. A Bíblia está nos dizendo nesse texto que Jesus ele volta para a sua cidade, no meio dos seus, pessoas com quem ele convivia, pessoas que ele conhecia e o conhecia também. E quando ele vai ser usado por Deus para trazer libertação, cura, milagres, sinais no meio dos seus, a Bíblia diz que ele precisa reconhecer que o profeta na sua casa não tem honra, porque os da própria casa não o reconheceram. Disseram: não é ele filho do carpinteiro ali, o José? Não é ele filho de Maria, irmão de Judas, irmão de... Percebe, queridos? Quantas vezes Deus tem usado aqueles com quem nós convivemos todos os dias para que nós possamos nos tornar mais parecidos com Ele, para que nós possamos ser transformados na nossa essência, mas ao olhar para a vida dos nossos, nós os desprezamos, por conta da convivência e da intimidade que temos, porque nós sabemos das dificuldades, das limitações. Sabe qual que é a diferença entre uma pessoa que convive com você dentro da sua casa e ele está sendo um canal de Deus para ministrar você a respeito da palavra? Sabe qual que é a diferença dessa pessoa e de um pastor ou de um profeta, de uma profetisa, que às vezes você... Sabe qual que é a diferença? Que com essa pessoa você conhece as limitações dela, mas você não conhece a limitação do profeta e do pastor lá fora. Porque o pastor está sempre assim, né? Arrumadinho, está ministrando, você não convive, você não conhece as deficiências. Então nós costumamos a colocar os profetas externos numa posição, porque nós não convivemos e não sabemos como é o dia a dia dessas pessoas, com quem eles se relacionam, o que eles acessam, o que eles falam, como eles lidam com as circunstâncias da vida, porque nós não conhecemos o dia a dia deles. Nós os elevamos, mas em relação aos nossos, por conta de uma simples limitação que nós vemos nos nossos, às vezes então nós somos
impedidos de ser abençoados. Impedidos, queridos. Porque deixa eu dizer algo para você, quando Balaão teve um problema, Deus disse que até a mula que ele montava falou. Porque Deus, quando Ele quer se comunicar, Deus tem os seus meios, suas formas. E Deus, quando Ele quer se comunicar, ninguém pode impedi-lo. Se nós temos condição de olhar para a Bíblia e acreditarmos que uma mula, um animal, falou a um humano, por que nós não acreditamos naqueles com quem convivemos só por conta dos defeitos que eles têm? Sabe, amados, a religião, ela complicou muito a nossa existência e o nosso relacionamento com Deus. Porque a religião foi fazendo com que nós tivéssemos uma percepção a respeito daqueles que são de Deus, como se eles fossem anjos. E tudo que nós somos é humano, queridos. Nós somos humanos, nós somos tudo, menos anjo. A não ser que seja caído, né? Somos humanos. A religião faz isso conosco. A religião quer nos colocar numa posição tipo assim, olha, para mim receber uma palavra sua, então você passa a minha vida, porque convivo com você, num raio X, que ele é tão, mas tão preciso, que qualquer percepção que você tiver na minha ossada, por exemplo, ó, aqui está trincado, tem um osso trincado, não recebo, não recebo. Ó, você tem uma cicatriz aqui, ó, não recebo. Amados, nós somos colocados uns ao lado dos outros para que nós possamos ser canais de bênção. E todos nós estamos num processo. E o fato de você e eu termos problemas de relacionamento dentro da nossa casa não significa que quando Deus está restaurando a vida de um ou de um outro familiar, nós não devamos dar atenção à sua palavra. Porque existem nos relacionamentos, sempre é assim, queridos, um que se quebranta primeiro. Eu lido com os casais e quando nós estamos atendendo os casais, estamos lidando com a dor das famílias, via de regras. Ontem mesmo eu estava trabalhando aqui na igreja, fiz 2 atendimentos aqui ontem. Algumas pessoas chegaram com problemas, precisavam conversar, e eu conversando com um casal ontem, e aí o casal tem dificuldade de receber do outro. Recebe de qualquer um, mas tem dificuldade de receber do outro. E eu, como estava com isso aqui tudo em dias, né? Eu pude compartilhar com eles, eles tiveram o privilégio de receber a mensagem primeiro. Por que nós temos tanta dificuldade, amados? Sabe por quê? Porque é assim, olha, não permita que os seus discípulos e não permita que os seus prejudiquem o seu relacionamento com Deus. Às vezes nós permitimos que as pessoas com quem nós convivemos prejudiquem o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque em liberar coisas de Deus para nós, porque nós temos problemas com eles, nós também vamos endurecendo para as coisas de Deus. E em nos endurecer com as coisas de Deus, nós paramos de ter uma intimidade profunda com o Senhor, porque nós estamos cansados de ver na vida do outro que convivemos as mesmas limitações que nós reprovamos. Ah, mas já passaram tantos anos, pastor, ele não muda, ela não muda, eu não aguento mais, pastor, não dá mais, não é possível, não consigo mais receber. Olha, amados, a palavra de Deus, ela foi a mesma ontem, ela é a mesma hoje. E a palavra de Deus continuará sendo eternamente a mesma. Não tem a ver com o vaso, não tem a ver com o profeta, tem a ver com quem enviou a palavra. Me dá exemplos práticos, pastor, práticos. Te dou exemplos práticos. Às vezes nós desenvolvemos um problema de tensão dentro da casa. E dentro da casa, por conta desse contexto todo que eu estou colocando para vocês, um ou outro, ou mais de um, porque às vezes o problema é familiar mesmo, envolve todo mundo da família. Alguns vão sendo tocados pelo Espírito Santo, vão se quebrantando, aquilo que o Murilo estava ministrando aqui. E então eles se dobram à liberação de perdão. E daí eles dizem assim, tomam uma posição, né? Perdão, queridos. Olha, eu queria me liberar dessa questão do orgulho, e eu estou entendendo que o Espírito Santo está ministrando a gente. E eu queria te pedir perdão e queria que a gente, mas aí nós temos uma dificuldade tremenda. Sabe por quê? Porque nós estamos com tanto problema com o outro, que aquilo... Nossa, está difícil, hein? Que aquilo que o outro está dizendo, a gente não consegue receber. Mas o que o outro está dizendo? Pedro perguntou para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E Jesus então disse para Pedro, não, Pedro, sabe, eu quero ensinar um princípio para a igreja.
Qualquer outra pessoa não conhecedora da palavra e não tendo experiência comigo, pode perdoar 7 vezes. Mas a igreja não. Vocês que são nascidos de novo, Pedro, vocês precisam perdoar 70 vezes 7. Lembrando, queridos, que na lei judaica, toda a lei, toda a expressão de posicionamento era diária. Você deve perdoar 70 vezes 7 por dia. Não sei, não fiz essas contas ainda, 400 e lá vai fumaça, né? Ok? Por dia. Então, quando o outro está dizendo, olha, eu sinto que nós devemos vamos perdoar um ao outro, mas aí você não recebe, mas é a palavra de Deus que está sendo profetizada. Aí você passa 1 mês, 2, 3, 1 ano, com problemas severos familiar, até que você chega um dia a sentar numa sala de psicólogos, numa sala de pastores, numa sala de liderança, e aí o líder fala assim para você, ou o profissional da área, olha, o teu problema, a sua enfermidade é por conta de falta de perdão. Puxa vida, então é isso. Mas puxa, o cônjuge está falando para você faz 10 anos que é falta de perdão. Os filhos estão te dizendo. Tudo está dizendo dentro da casa. Mas em casa nós não temos honra, porque nós olhamos para o homem ao invés de olharmos para a palavra. Você não deve negociar, queridos, aquilo que Deus está colocando para você como palavra, independente do vaso que você está recebendo. Agora, por que nós recebemos os de fora e achamos que os de fora são bênção? É porque na verdade o de fora ele não tem responsabilidade com o que está dizendo. Porque os profetas externos eles são assim, irmãos, olha, eis que o Senhor te diz, aí quando você fala assim, ó, você profetizou na minha vida e não aconteceu, Deus não curou, Deus não me sarou, Deus não me libertou, aí você vai falar o que para você é de fora, né? Ele nos conhece, você vai falar, você não teve fé, irmão, Deus liberou a palavra, mas você não teve fé. Agora com o de dentro não, né? Com o de dentro ele fala alguma coisa para você e depois você segue percebendo na vida dele se aquela palavra bíblica profetizada sobre você está se tornando vida nele também. Agora com os de fora eles não têm responsabilidade com o que eles dizem. É por isso que nos nossos dias, amados, nós precisamos tomar cuidado com aqueles que dizem, olha, assim diz o Senhor. Porque você nem vai ver a cara desse cara mais muitas vezes. Mas você fica com aquela palavra, né? Eu tenho um casal, queridos, de amigos, que sofrem há anos, deve fazer mais ou menos uns 10 anos já, porque nós estávamos num culto, e eles são estéreis, não podem gerar filhos, e um profeta levantou e disse assim, olha, vem aqui, pediram para me orar por vocês, trouxe o casal na frente da igreja, e falou assim, olha, vocês vão gerar um filho. Deu o nome, era menina, deu o nome da filha. Lá se foram longos 10 anos, tudo que você pensar, eles já esperaram em Deus, já receberam de unção, já fizeram de tudo. Lá se foram mais de 10 anos. E aí eles foram conversar, né, com a liderança, e a liderança disse o que para eles? Deve ter pecado aí. Por isso que não está acontecendo. Sabe, amados, os profetas externos, eles colocam pesos sobre nós, dos quais eles não estão dispostos a carregar, mas a palavra de Deus não tem a ver com profecias externas. A palavra de Deus está comprometida com o próprio Deus. Então tudo quanto nós vivemos dentro da nossa própria casa, Jesus estava diante dos seus, e os seus não o reconheceram, muito embora o admiraram. Deixa eu dizer algo para vocês. O texto que nós lemos diz que, embora eles não tenham reconhecido Jesus, eles admiravam o que Jesus fazia. Os milagres, a sabedoria. O que faz com que Deus possa intervir na sua vida não é o fato de você admirar aqueles com quem você convive. É o fato de você recebê-los. É o fato de você recebê-los. A Bíblia diz que então não receberam Jesus. Sabe o que Jesus fez? Ele saiu dali e nos deu uma aula de como lidar com aqueles que nos rejeitam. Existem pessoas que vão te rejeitar dentro da sua própria casa.
Existem pessoas que vão te rejeitar no seio da sua família. Existem pessoas que vão te rejeitar no seu trabalho. Existem pessoas que vão te rejeitar na faculdade, nos seus relacionamentos. Mas a maneira como você lida com tudo isso é que faz toda a diferença no processo daquilo que Deus está fazendo em você e através de você. A Bíblia diz que Jesus saiu daquele lugar e foi ministrar em outros. Ele não pôde fazer milagres ali, ele foi fazer em outras cidades. Sabe o que isso está me ensinando, amados? Deus não fica computando lá no céu todos os dias com uma maquininha, uma calculadora nas mãos, o tanto de erros ou acertos que você e eu temos. Mas Deus está computando como nós lidamos com os erros e com os acertos. Jesus não tinha problema com quem ele era. E quando o rejeitaram, ele foi ministrar em outro lugar, porque ele tinha plena convicção de que a palavra que ele estava carregando era de Deus e que ele era o próprio Deus encarnado. Quando você e eu somos rejeitados pelos nossos dentro da própria casa, você precisa ter convicção daquilo que você carrega. E você precisa aprender a lidar com isso. Porque é comum, vê se acontece isso na sua casa, é comum você dizer assim, olha, pastor, mas eu não aguento mais, porque eu vou até um limite, mas ela não muda. Sabe por que você usa essa expressão? Você está querendo me convencer de que você não muda porque ela não muda. Ou vice-versa, pastor, ele não muda, eu não aguento mais. Então você está tentando me convencer de que você não muda porque ele não muda. Você está tentando me convencer que não muda porque os seus filhos não mudam. Porque o seu salário continua pequeno. Porque a opressão no seu serviço é demais. Porque o mundo lá fora não tem misericórdia. Porque não é fácil rejeitar os manjares desse mundo. É isso que você está querendo me convencer? Deixa eu dizer algo para você. Aprenda isso, igreja. Jesus, independente de como o trataram, ele nos ensinou que o que computa a nossa reputação diante de Deus nos céus não é a rejeição que nós recebemos, não é se o outro não muda, se o outro não me reconheceu, mas é como eu me posturo diante daquilo que eu recebi. Se você tem sido rejeitado pela palavra de Deus dentro da sua própria casa e no meio dos seus, siga sendo o que Deus espera que você seja. Siga curando. Jesus entendeu que para aquela situação e para aqueles ali não era o momento, mas ele seguiu fazendo, ele foi curado da mesma forma, e foi libertado da mesma forma. Mas nós mudamos, amados, e quando então nós vamos ser ajudados, aí já não existe mais ninguém bem, nem ela, nem eu, e nem eles. E é isso que destrói as famílias, porque nós vamos entrando numa vala comum, e nós vamos nos associando e nos igualando todos ao mesmo problema, com a mesma postura. Jesus não se permitiu. Ele teve uma postura. E eu e você precisamos ter também. Nós precisamos entender que na nossa casa nós somos sal e luz. E de que a palavra que nós carregamos, ela é viva e eficaz para cumprir o propósito pelo qual Deus a colocou no nosso coração. E quando Jesus nos ensina os seus princípios e os seus propósitos, nós somos mensageiros desses princípios e propósitos. Atos nos ensina, queridos, se nós cremos em Jesus, seremos salvos nós e a nossa casa. Josué tinha entendido isso lá no Antigo Testamento. Ele falou, não sei quanto a vocês. Josué está olhando para todo o povo que ele estava conduzindo, porque agora ele é um sucessor de Moisés. Ele olha para todo o povo, ele falou, não sei quanto a vocês, mas deixa eu dizer algo para vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Havia uma postura na vida desses homens, posturas que nós precisamos entender. Você pega algumas mulheres na Bíblia, queridos, das quais nós não somos, às vezes eu me sinto assim, uma agulha diante de tais mulheres. Tamanha postura bíblica de relacionamento íntimo e pessoal que elas tiveram com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. O que Deus está fazendo dentro da nossa casa? Por que será que entre os nossos parentes tudo é tão difícil? Não era para ser tão difícil, amados. Embora circunstâncias difíceis existam, mas nós não deveríamos ser transformados negativamente por elas. Vou usar 2 exemplos para você. Paulo e Silas estão numa prisão. João Batista também estava preso durante um período de tempo. Quando João Batista está preso, João Batista é primo de Jesus. Ele é precursor de Jesus, queridos. João Batista começa a ministrar e a batizar discípulos
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo arrependimento de pecados. Só que então pediram a cabeça de João Batista, e João Batista agora está preso. E quando João Batista está preso, Jesus está com o seu ministério agora vigente, né? Jesus agora está aparecendo para as pessoas, está curando, está libertando. Quando João Batista está na cadeia, os discípulos de João Batista foram lá na prisão e disseram assim para João Batista: João Batista, apareceu um tal de Jesus aí, e ele está batizando mais do que você. João Batista tinha batizado Jesus antes de ser preso, irmãos. E Deus tinha dado uma palavra para João Batista. Falou: João, você vai batizar algumas pessoas, e quando você estiver batizando, quando for meu filho, você vai saber, porque eu vou me expressar. Eu vou declarar que ele é meu filho. E quando Jesus então é batizado por João Batista, Deus fala assim: olha, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então a representação do Espírito Santo vem sobre ele como pomba, e João Batista tinha convicção. Mas agora João Batista está preso, e lá dentro da prisão ele não sabe o que está acontecendo aqui fora. E aí os discípulos de João Batista vão nele e falam assim: olha, Jesus está batizando mais do que você. Aí João Batista entra numa crise, queridos. Ué, como assim? Dei minha vida por causa dele, agora ele está lá fora, eu estou preso aqui, ele está fazendo. Ele não se importa que eu esteja preso? Está lá batizando? Vai lá e pergunta se é ele mesmo. Nem sei se é ele, às vezes nem é. Sabe, os discípulos são assim, irmãos. Os nossos parentes são assim. Às vezes os nossos parentes se aproximam de nós para colocar em nós dúvidas a respeito da palavra. E como eles colocam dúvida em nós? Às vezes eles colocam a dúvida em nós por uma posição que eles têm, em rejeitar a palavra que nós estamos liberando, em rejeitar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eles nos tratam com desdém, eles nos tratam com frieza, eles nos tratam com descaso, e aí nós vamos sendo colocados em dúvida. Será que o que eu estou fazendo é certo? Compensa pagar esse preço? Ah, eu também tenho os meus direitos. Até quando eu vou viver debaixo disso, dessa opressão? Até quando eu vou viver debaixo dessa vergonha, dessa humilhação? Até quando? Então eles vão nos colocando em dúvidas. Quando Paulo e Silas estão presos, queridos, João Batista está preso, está querendo sair, para ver se era Jesus mesmo. Manda até os meninos perguntar. Pergunta lá se é ele mesmo. Eu não posso ir lá, mas se eu pudesse eu iria agora. Paulo e Silas estão presos. Aí Paulo fala assim: Silas, dá um dó aí. E eles começam a cantar. Entende? E começam a louvar, queridos. Enquanto Paulo e Silas estão louvando, a Bíblia diz que as cadeias se abrem. O carcereiro, que era encarregado da noite, quando vê que as celas estão abertas, e Paulo e Silas eram prisioneiros que precisavam ser cuidados ao máximo, segurança máxima, o carcereiro tenta tirar a própria vida. Quando o carcereiro tenta tirar a própria vida, Paulo fala para ele: rapaz, fica tranquilo, não faz isso não, nós estamos aqui. Essas portas da prisão se abriram, mas não para que eu fosse liberto, mas porque Deus quer libertar você. A consciência de Paulo e de Silas, queridos. Eu fico olhando para isso, irmãos, e eu fico pensando a respeito dos nossos. Existem cadeias que são quebradas e libertas nas nossas vidas, dentro da nossa própria situação de vivência emocional, espiritual. Existem coisas que são quebradas e libertas em nós, mas porque Deus tem como resultado final tocar a vida dos nossos. E Paulo entendeu isso. Paulo falou: rapaz, as cadeias foram abertas, as grades foram aí destrancadas, mas deixa eu dizer algo para você: eu não vou embora, cara. Eu vou ficar na prisão, porque Deus tem uma palavra sobre a sua vida. E aí Atos 16:31 ele declara sobre o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E a Bíblia diz que o carcereiro então trata de Paulo, Paulo batiza esse homem, e houve salvação na família daquele carcereiro, porque Paulo havia entendido o propósito. Diferente de João Batista, que está questionando se era Jesus ou não, Paulo ele entendeu que liberdade eu posso ter lá fora se eu não estiver cumprindo o propósito pelo qual Deus está colocando o peso dessa palavra em mim. Maridos, esposas, filhos, que liberdade você vai ter lá fora, se antes, porém, você não consertar a tua casa? Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz o seguinte: conserta a tua casa e depois sai para a obra.
Todos nós queremos o ministério. Poucos de nós queremos a restauração familiar, porque existe um preço a ser pago junto com os nossos, e tudo isso leva tempo. Então eu finalizo com você, Ministério de Música, por favor. Eu finalizo com você em Mateus 10, 40 a 42. Diz assim: quem recebe vocês, recebem a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta, porque ele é profeta. E quem recebe um desses justos, receberá recompensa de justo. E se alguém der a um desses pequeninos que seja um copo de água fria, esse recebe a mim também, porque se torna meu discípulo. Deixa eu dizer algo para você a respeito desse princípio de honra, queridos, dentro da nossa própria casa. Pastor, o senhor está aí julgando em causa própria? Está exigindo honra da igreja a você? Não, queridos. Eu acredito que quem exige honra está querendo mesmo é ser bajulado. Não estou exigindo honra de ninguém. Só estou querendo dizer para nós que esse texto de Mateus está nos ensinando um princípio. E o princípio da honra aqui é dentro da própria casa, independente de qual seja o grau de autoridade que essa pessoa tenha. Porque ele fala o seguinte, olha, quem recebe um profeta, recebe a mim. Depois ele diz, depois do profeta, olha, quem recebe um justo. Então ele fala de profeta, ele fala de justo. Aí ele fala dos pequeninos, queridos. Ele fala quem recebe um pequenino, quem faz algo por ele. Eu estou querendo dizer para você que quando nós estamos convivendo com os nossos, às vezes Deus não vai levantar um profeta dentro da sua casa como você tanto vê nas televisões, nas mídias, mas às vezes Deus vai levantar um pequenino. Se você recebe de quem quer que seja, se você honra quem quer que seja, porque a palavra de Deus está sendo liberada através dessa pessoa, você vai ser abençoada, você vai ser abençoado com isso. Mas nós temos dificuldade, porque nós, com a mente religiosa que temos, às vezes achamos que a nossa bênção está em vir na igreja. A nossa bênção é em estar numa conferência. A nossa bênção é estar numa vigília. A nossa bênção é estar no monte. Não, queridos. Quando um filho seu falar com você, ouça o que ele está dizendo, e se é de Deus, acate, é isso. Cuidado. Muito cuidado, vai se machucar. Caiu o violão, ele quase caiu junto. Queridos, então, eu queria... Fique em pé, nós estamos terminando. Eu queria que você pudesse entender isso. Eu queria que você hoje pudesse compreender de que Deus provavelmente esteja usando alguém dentro da sua casa e você não está percebendo. Porque você espera receber do pastor, você espera receber do presbítero, você espera receber de um ministério, mas eu acredito que Deus possa estar usando pessoas dentro da sua casa. Queria que você olhasse para essas pessoas com atenção. Nos últimos dias, eu tenho atendido pessoas com várias síndromes. Estou até lendo algumas coisas a respeito disso. Eu estou com muitas pessoas me procurando com síndrome do pânico. Estou com muitas pessoas me procurando com princípio de depressão. Estou com muitas pessoas me procurando com angústias profundas. Ontem eu atendi uma adolescente, ontem à tarde, 13 anos, queridos, desistindo de viver. Essa semana eu conversei com um jovem de 20, que está assim, no limite, não consegue mais ter alegria com a vida. E eu estou atendendo outras pessoas com N situações, pessoas me procurando para falar a respeito disso. E sabe o que eu percebo a respeito disso tudo, irmãos? Nós não temos valorizado e percebido o que nós temos dentro de casa, porque nós estamos conectados somente nas estruturas. Quero dizer algo para você: a cura que você precisa, Deus já estabeleceu ela para você. Quantos creem nisso? Ela está com você já. Olhe diferente para o cônjuge que Deus colocou ao seu lado. Converse com ele. Diga para essa pessoa quais são as suas lutas, as suas frustrações. Olhe para aqueles que estão abaixo de você dentro da sua casa, os seus filhos que você está se relacionando. Olhe para eles
Entenda o coração deles, perceba as dores deles. Você pode ser um profeta dentro da sua casa. Você pode ser uma profetisa dentro da sua casa. Você pode ser reconhecido como alguém que é canal de libertação e de bênção lá. Mais do que isso, se você está passando algum problema nessa ordem, nessa condição, se alguma coisa tem tirado a sua paz, encontre dentro da sua casa espaço para que você possa ser tratado nisso. Sabe por quê, irmãos? Psicólogos, psiquiatras, pastores, líderes, eles ajudam muito no processo, mas eles são marcados com horários, com dias específicos. Quando uma pessoa está sofrendo, às vezes ela tem acesso ao pastor uma vez por semana, a um psicólogo a cada 15 dias, a um psiquiatra uma vez por mês, mas a você, ela tem acesso todos os dias. Você é um canal de cura que nós não podemos ser. Você precisa entender isso. Então perceba as mudanças que está havendo dentro da sua própria casa e o porquê isso está acontecendo. Quando vocês recebem essa palavra, digam amém. Nós vamos no último cântico, vamos orar encerrando. Deixe Deus ministrar o seu coração e perceba se você não tem rejeitado os profetas e as profetisas de Deus dentro da sua própria casa. É um tempo de reflexão para você em nome de Jesus.